Por que Neo ficou cego em Matrix Revolutions? A trilogia Matrix deixou vários espectadores com muitas perguntas sem respostas, e de propósito, mas algumas questões podem ser decifradas com base em certas vertentes específicas. Por exemplo, o segredo por trás da cegueira de Neo pode ser revelado pela filosofia impregnada na franquia. Não só o primeiro filme, como as sequências principalmente, desafiaram o público, o fazendo considerar explicações complexas talvez nunca antes imaginadas, a fim de tentar desvendar grandes questões relacionadas à existência, livre-arbítrio e predestinação, com uma filosofia única e interessante, por mais que seja um apanhado de várias. O primeiro filme conta com uma certa clareza em sua exposição, tornando Matrix autossuficiente. É uma história com início, meio e fim, que se sustenta, mas não se limita, visto que permite que várias possibilidades sejam consideradas, além de estabelecer conceitos potencialmente capazes de serem expandidos, como aconteceu nas sequências. Mas se tivesse parado no primeiro, e muitos inclusive acreditam que isso seria o ideal, não ficaria um sentimento de insaciedade. A introdução do arquiteto na sequência, Matrix Reloaded, provocou uma séria confusão no público, com o filme nunca mesmo revelando quando as máquinas começaram a construir realidades simuladas para suas baterias humanas separadas em colheitas. É apenas uma das muitas perguntas que surgiram quando os filmes se intensificaram e se solidificaram como uma ficção científica ainda mais complexa e inseparável da exploração filosófica. Uma das indagações mais recorrentes que muitos espectadores fazem é por que Neo ficou cego no terceiro filme, Matrix Revolutions, e como ele conseguiu enxergar entre aspas depois disso. Antes de mais nada, é sempre importante entender que, como muitas das outras perguntas da série, as respostas podem variar. Logo, numa explicação lógica, Neo consegue ver o código amarelo das máquinas porque possui uma conexão sem fio com a fonte. Ele naturalmente tem uma tecnologia incorporada em si, que é de sua origem meio homem, meio máquina, que lhe permite transcender as capacidades de uma pessoa comum. Porém, tendo em mente que todo o universo Matrix não se limita ao científico e muito menos ao prático, para este enigma aparentemente indecifrável, talvez o ideal seja buscar uma das fontes filosóficas que sustenta toda a franquia, a combinação do pensamento platônico e budista. Os filmes de Matrix abordam ideias existenciais de gênero, sociedade, cultura e poder individual através do conceito budista de impermanência. A impermanência, nesse sentido, resume a ideia de que nada no universo perdura para sempre. Todos os fenômenos se transformam continuamente e caminham para a própria dissolução. Entende-se por fenômeno qualquer ideia de existência, seja um eu, um outro, um objeto ou uma experiência e etc. Os fenômenos são impermanentes devido à sua natureza composta, ou seja, existem a partir de causas e condições. Quando as causas e condições cessam, o fenômeno cessa também. Isso nos lembra que não devemos nos apegar às coisas, pois todas as coisas são temporárias. O apego gerará inevitavelmente sofrimento, pois nada perdura. Ao mesmo tempo, essa impermanência generalizada não é necessariamente dolorosa, pois o inverso, ou seja, a permanência generalizada das coisas, tenderia a ser algo extremamente tedioso e enfadonho. É justamente essa impermanência que possibilita a renovação do universo. Mas a ilusão de que somos uma individualidade distinta em relação ao cosmos é responsável pelos nossos, entre aspas, incontáveis renascimentos. Em outras palavras, o universo é na verdade um imenso contínuo. É o homem que o divide em entes separados a fim de melhor compreendê-lo, porém essas divisões são arbitrárias e artificiais, variando de cultura para cultura. Para os budistas, os 5 sentidos nublam a capacidade potencial de um indivíduo de ver a natureza verdadeira ou real do mundo ao seu redor. Em Matrix, a decisão de Neo de tomar a pílula vermelha e ver o mundo como ele realmente é, reflete a alegoria da caverna de Platão. Esta famosa alegoria resume o argumento do filósofo de que muitas pessoas ficariam cegas vendo a realidade real, com muitos preferindo se refugiar em delírios confortáveis para se esconder da verdade por trás da vida. No momento em que Matrix Revolutions acontece, Neo já se acostumou com essa realidade verdadeira e não precisa mais ver o mundo através de seus olhos humanos. Ao ficar cego, é como se Neo despertasse um terceiro olho, através do qual ele pode perceber a real natureza das coisas, em vez de ser enganado por suas aparências externas e consegue ver a beleza interior ou abstrata de qualquer elemento. É essa verdadeira visão que o guia através do clímax da trilogia e permite que ele derrote o agente Smith. No primeiro filme, Neo percebe que o mundo ao seu redor é feito de códigos, mas o terceiro olho que ele desperta em Revolutions o permite ver além das máquinas e muda até mesmo sua perspectiva do conflito. A compreensão de Neo sobre o posicionamento das máquinas sugere que o personagem superou essa binariedade homem versus máquina. Ele é algo além, superior, não mais motivado por vingança ou revolta, mas liderado pela plena paz, sabedoria e aceitação iluminada.
Neo precisa ver o mundo como ele realmente é para se juntar à revolução em primeiro lugar, mas sua capacidade de examinar o conflito em busca de uma potencial paz é o que prova que ele não se limita mais à visão exclusivamente humana. Ele transcendeu o uso desse sentido. É essa verdadeira visão, que não se restringe a algo físico, mas é como se lhe permitisse enxergar à frente, adiante, que faz Neo estar mais seguro do que nunca em sua decisão de ir para a Cidade das Máquinas, disposto a se sacrificar para acabar com o conflito aparentemente infindável no centro da série Matrix. Como Smith foi capaz de possuir Bane em Matrix Reloaded? Em primeiro lugar, dificilmente as máquinas projetariam um programa que pudesse se mover da Matrix para o mundo real, embora o contrário aconteça, porque, como revelado mais tarde, um ser tão poderoso ameaçaria tanto máquinas quanto humanos. Isso pelo menos explica por que Smith ou outros agentes nunca se aventuraram no mundo real antes. Além disso, Smith passa seu tempo nas sequências de Matrix absorvendo outros programas, criando clones e crescendo em poder. Certamente ele não poderia ter possuído um ser humano sem essa influência adicional. Nesse ponto da história, Smith já havia se tornado muito poderoso e estava além do controle até mesmo das máquinas. Ele ganhou a habilidade de assumir outros programas e manipular a Matrix, conseguindo quebrar suas regras de uma maneira semelhante à forma como Neo fazia. Portanto, o funcionamento por trás da possessão de Bane por Smith talvez tenha mais a ver com a dualidade entre o agente e o escolhido, que muitas vezes são apresentados como exatamente opostos. Quando Neo entra na Matrix, ele pode dobrar a realidade à sua vontade, e como seu correspondente maligno, é natural que Smith possa fazer algo semelhante com o mundo real. Mas partindo para uma explicação com base nas premissas do universo Matrix, uma delas é que a mente humana pode interagir com uma realidade digital e aceitá-la conscientemente ou não. Dados sensoriais podem ser perfeitamente simulados e alimentados diretamente pelo cérebro. Da mesma forma, os impulsos neurais humanos poderiam ser direcionados para uma máquina e interpretados pelo software. Essa interface é tão avançada que morrer na simulação resulta na morte real. Bane, assim como todos os humanos nascidos na Matrix, tem entradas ou plugs naturais em seu corpo e cérebro, semelhantes a uma porta USB. Considerando que Neo consegue destruir as sentinelas mesmo desconectado da simulação, presumivelmente essas entradas possuem tecnologia sem fio energizada pelo próprio corpo humano. Portanto, não é um absurdo imaginar que essas portas também têm capacidade computacional suficiente para fazer o caminho inverso e carregar uma cópia digital de outrem, no caso Smith, que basicamente transformou Bane em um fantoche de carne. As irmãs Wachowski foram fortemente influenciadas por outros trabalhos de ficção científica, incluindo Ghost in the Shell, no qual cérebros melhorados eletronicamente podiam ser hackeados, permitindo que as memórias do indivíduo fossem manipuladas ou até mesmo temporariamente controladas remotamente. O mundo de Matrix provavelmente possui uma dinâmica parecida. Tanto os humanos quanto as máquinas são portadoras de uma tecnologia que permite a transferência de dados e de consciência quase instantâneas e a assimilação pelo receptor. Por isso, dados na forma de informação, como conhecimento sobre artes marciais ou uma consciência, como o agente Smith, podem ser transferidos para mentes humanas. Basta lembrarmos que quando Neo inicia seu treinamento de combate, enfiou um plug em sua cabeça e carrega um arquivo contendo informações capazes de formar a memória muscular de uma arte marcial completa. O que o agente Smith faz ao Bane é essencialmente a mesma coisa. O cérebro do humano era vulnerável a um upload naquele momento, e como os agentes são projetados para trabalharem dentro do sistema, simulando aspectos e características das pessoas, Smith já sabia como operar um corpo humano totalmente funcional, tanto que ele até reclama dos cheiros da Matrix, e portanto não precisava de um período de ajustes significativo para controlar Bane. Logo, Smith é capaz de substituir a personalidade de um humano no momento em que ele está buscando sair da Matrix e retornar ao seu corpo físico. Uma vez que o elo é uma via de mão dupla, parece plausível que um programa possa projetar sua consciência em um cérebro, assim como um cérebro pode projetar sua consciência na simulação. No entanto, não há explicação razoável para o fato de Bane se parecer exatamente com Smith. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.